Então, bom dia. Estamos começando na hora, quer dizer, talvez um pouquinho passado, não sei quão preciso é o relógio ali de trás, mas hoje eu separei dois assuntos. O primeiro a gente acaba dividindo em três. Na verdade, acaba sendo tudo a questão da imagem, né? Então, semana passada nós fizemos uma introdução, então vimos algumas coisas mais introdutórias, alguns pontos iniciais, falamos sobre inspiração, sobre a necessidade humana de representação da arte e como isso transpõe o essencial da alma humana, de como o imaterial, de como aquilo que não é palpável com as mãos, mas é expresso através da arte, e aí a arte como um todo. Aí, diante disso, então, para nós começarmos a entender na essência a manifestação divina sobre a arte, eu separei dois temas. O primeiro delas é Imago Dei e a segunda é Vanitas. Então, sim, hoje nós vamos usar bastante latim, né? Imago, imagem, né? Imago Dei, a imagem de Deus, e Vanitas também é latim, né? Muito embora a arte Vanitas seja o lugar mais forte da arte Vanitas é na Holanda, né? Mas o termo é latino, né? Então a gente vai começar, como vocês vieram para o culto e viemos preparados, vamos começar vendo a Bíblia, né? Então quando nós estamos falando de Imago Dei, a gente começa... Imago é fácil. O que é imago em latim? Imagem. E Dei? Deus. É isso aí. Podia ser dia, né? Também, né? Porque dia em latim é diem. É próximo também, né? Mas vamos lá. Imago Dei, a imagem de Deus. Abram suas Bíblias. Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. E aí, o meu leitor oficial, por favor. Assim Deus criou os seres humanos. Ele criou os parecidos com Deus. E ele os criou homem e mulher. Ok? Então, veja. Deus criou os seres humanos à sua imagem. Aí fala a imagem? Ele os criou parecidos. É a versão ruim essa, hein? Você me derrubou. Troca aí. Bota sei lá. NVI. Então ele não leu nada, ele vai ler agora. Pronto. 27 e 28. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. Agora sim, ó. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Ok. Então Deus cria o homem, né? A sua imagem, né? Aí tem as versões antigas ainda vão dizer assim, a semelhança de, né? E aí esse primeiro versículo é furada. Não pode ser. Por quê? Porque a própria Bíblia que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, diz que Deus é espírito. E se é espírito, não tem corpo. E se não tem corpo, não tem imagem. E aí? Resolve como? Derrubei você agora, hein? Né? Mas veja. Nossa essência é espírito. Pois é. Então, o que é criado à imagem de Deus não é a parte corpórea? Interior. Então, a casca é diferente de Deus? Não é? Deus não foi feito de barro, então é diferente. Você entendeu? Né? Mas o detalhe essencial, vocês não estão centrados. O detalhe essencial é que Deus não cria a pessoa à sua imagem. Ele cria as pessoas. Ele cria o homem e a mulher na sua imagem. Então, a imagem de Deus criada ali não é a imagem humanoide, mas é a imagem da comunhão.
É a imagem da comunhão. É a imagem de dois auxiliares, um complementando o trabalho do outro, um sendo auxiliar do outro, na sua completude. É na união dos dois que está completo. Tanto é assim que Adão vai dizer o quê quando fala de Eva, quando ele contempla Eva? Agora sim eu reflito a imagem. Agora sim a imagem está completa. Agora sim essa união essencial está apresentada. A imagem de Deus é uma imagem de união, de composição, de coletivo. E essa união com Deus não se dá através do corpo. Mas Também. é só se E dá- quando você vai pensar na Trindade, entre a Trindade também há isso. Há uma essência de uma imagem de união. E aí surge, inclusive, e aí talvez nós socialmente tenhamos exposto os nossos preconceitos muito fácil, de que, por exemplo, o papel da mulher é. Sendo que Provérbios vai dizer qual o papel bíblico da mulher. Abre lá Provérbios 31, o finzinho do livro, que diz lá o papel da mulher virtuosa. Eu não vou lembrar a referência agora. Provérbios 31. Uma mulher de valor, feliz, Isso aí. do versículo 10. Meu. Tá aqui. Eu acho. Esse capítulo fala sobre E aí, isso. E aí, tem gente que diz assim, não, mas a mulher não pode trabalhar. Tá bom. Tudo bem. Vamos lá? Olá, tudo bem? Aí, a gente olha para Gênesis 31. Provérbios. Provérbios 31, versículo 17, diz que ela é trabalhadora. Aí você fala assim, tá, mas ela está trabalhando em casa. É? Tá bom. Mas depois do 24, Mas aí, isso mesmo. No 24 ela diz que ela sai para vender roupas pros comerciantes. Antes, diz que ela sai, avalia o campo e faz negócios. Então, assim, qual é o papel da mulher? É o que ela quiser. Porque se ela quiser sair para comprar uma terra, ela sai e compra a terra, que é o único negócio que existia até então. É o comércio ali das pequenas coisas, que ela faz e vende. É comprar terras, ou seja, ela é investidora e dona de terras também, né? Faz a negociação. Mas eu quero ficar em casa. Tá bom. Mas não há uma obrigação. Entendeu? Há uma escolha. E aí, tudo bem. Aí é problema de cada casa. Cada um se resolve como quer. Por quê? Porque é um problema seu com seu marido. Cada um faz o que quer. E está tudo bem. Né? Então a imagem de Deus, essa imagem de criação é isso. É da completude, é da união dos dois. Bom dia. Da completude, da união dos dois. E essa imagem traz dois aspectos. Traz um aspecto moral e um aspecto espiritual. Então é na essência dessa união, dessa imagem, que nós vamos ver. E essa imagem de Deus, criada lá desde o princípio, né? Ela traz, lógico que ela passa por um filtro. Ela passa por um momento circunstancial na história na qual há uma separação. Que momento é esse? Dessa conexão nossa com Deus. É o momento da queda. No momento da queda, essa imagem se quebra. Mas aí surge uma teoria minha, quer dizer, eu não sou o único que pensa isso, né? Mas é uma teoria que casa muito com o que eu penso, que é uma imagem residual de Deus. Todos nós carregamos dentro de nós, ainda que não seja uma imagem aqui do ponto de vista imagem, né, uma construção mesmo, mas todos nós carregamos
um vazio, um espaço de imagem dizendo assim, há a necessidade humana de completar esse espaço que é o espaço de Deus. Tanto é que qualquer ajuntamento humano, não é qualquer ajuntamento cristão, é qualquer ajuntamento humano vai ter ali uma expressão de religiosidade. Por quê? Porque há na essência do ser humano, na sua composição, o espaço para Deus. Agora, como preencher esse espaço? Bom, aí a gente olha para as Escrituras e entende que a revelação é o manual de instrução do Criador para dizer, olha, esse espaço é preenchido dessa maneira, e aí vem Deus se revelando, né, no passo a passo ao longo de todas as Escrituras. E aí, quando termina lá em Apocalipse, quando termina, Deus terminou de trabalhar, certo? Não, Deus terminou de se revelar. Ou seja, tudo que ele precisava revelar, revelado está. O resto da história da humanidade já não é mais a revelação, é a aplicação de Deus. Afinal de contas, se você achar que Deus parou de trabalhar, significaria que hoje ele não estaria fazendo nada. Não é, né? Deus parou de fazer milagres porque não estão escrevendo mais na Bíblia? Não, é que Deus não precisa mais que seja escrito na Bíblia para que nós o conheçamos. Tudo que está na Bíblia já é suficiente para nós conhecermos a Deus. Por isso, preencher esse espaço é parte desse processo. E preencher esse espaço, agora nós vamos para Colossenses 3:10. Vamos lá? Esse eu tenho. Colossenses 3:10. Que diz? Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o Criador e se tornam semelhantes a Ele. Ou semelhantes à imagem dele, né? Trocar as vestes é isso, trocar a imagem, a casca, o que você está apresentando por fora, até chegar ao ponto de estar à imagem de Deus. É quando eu olho para a vida de alguém e falo assim, essa vida, para andar desse jeito, tem ali a mão de Deus. Ao mesmo tempo, Efésios 4:24 diz... Efésios 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então veja, a gente leu lá em Gênesis que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E aí, quando a gente olha para Efésios, diz que o homem é criado como justiça e santidade. Portanto, a gente pode aferir a partir disso de que uma imagem de Deus é a demonstração de justiça e de santidade. Né? Deus é santo, Deus é justo, portanto a criação da imagem de Deus é uma imagem de justiça e santidade. E só há justiça e só há santidade quando há o atuar de um para o outro. Né? Não basta isso, a gente ainda olha para Provérbios 15, versículo 13, e vê que a pessoa que anda, então, como um novo homem, segundo Colossenses 3:10, e dentro de santidade e dentro de justiça, segundo Efésios 4:24, vai ser uma pessoa que vai ser de cara como? Provérbios 15, versículo 13, diz que O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ou seja, aquele que caminha com o Senhor tem o coração alegre e esse coração alegre deixa o rosto mais bonito. Por mais feio que você seja, você está com uma aparência bonita. Né? Não é verdade? E a gente fala, essa pessoa é tão feia por fora, mas ela é tão linda por dentro. A gente vê beleza no feio, né? A gente vê beleza no feio. Então, mas é que você consegue ver essa justiça, essa santidade. É uma pessoa que o rosto está em paz. O
coração alegre, todo mundo diz, rosto Você também. já viu isso? Quando você chega num velório, você olha o defunto ali, você sabe uma pessoa que morreu em salvação. O rosto dela mostra isso. Mostra isso. Quando você vê uma pessoa que morreu em paz, o rosto dela mostra isso. Talvez tomado pela emoção, porque era alguém próximo, era alguém querido, você não percebeu. Mas quando você olha o rosto de alguém que faleceu em paz, alguém que a vida viveu em santidade, a vida estava tranquila, o rosto dela, quando já nem mais vida tem, demonstra isso. E demonstra mesmo. Aí eu voltando já para a imagem, eu sabia que vocês já estavam esperando que mais cedo ou mais tarde essa imagem ia aparecer, né? Porque veja, eu falei que era uma imagem moral e uma imagem espiritual. E vocês sabem de onde que é esse fragmento de um pedaço, né? É um fragmento do fragmento. Da onde é isso? De onde é essa? É da Capela Sistina, né? Muito bem. É uma essência uma demonstração da criação, é um frame dessa imagem aqui, que é um pedacinho do teto, né? Então tem várias criações no teto, e uma delas é essa aí, né? Então, nessa representação, é lógico que tem várias interpretações aí em cima. Por exemplo, Deus criado dentro da razão, por isso a gente consegue ver o contorno. É quase como uma capa vermelha ali que está em torno de Deus, mas ele faz o contorno de um cérebro humano, né? Os pés de Deus formam exatamente a conexão que seria a espinha dorsal, né? A medula óssea. Então tem todo um racionalismo por trás, tal, mas essa não é o ponto em que eu quero chegar hoje. O que eu quero mostrar para vocês é Deus se esticando, estando completamente disponível ao homem. Mas veja que os dois não se tocam, por isso o detalhe aqui da imagem, os dois não se tocam, e vejam que o dedo de Deus está completamente esticado no máximo que ele pode. Ou seja, Deus fez o seu papel. Só que o homem está reclinado sobre si. Ele está reclinado sobre ele. O homem está reclinado sobre si e tranquilo sobre si. Né? Está relaxado, não faz esforço nenhum a ponto de que se ele esticasse o dedo, ele tocaria. E não faz. Se ele esticar, ele não precisa se mexer, ele precisava esticar o dedo. Deus está tão próximo quanto um esticadinho de dedo. E o homem não o faz. E reclinado sobre si, permanece desconectado de Deus. Legal isso, né? Mais ou menos. Não, legal no sentido da representação, de como mostrar como Deus está perto, né? Não é, né? Mas então a imagem de Deus, quando a gente pensa mais ou menos um homem assim, né? Cabelos brancos, barba comprida, velhinho, né? Mas pensou em Deus é assim, né? Eu ia trazer outras imagens, por exemplo, de desenhos, tal, mas todas são sempre assim, né? Deus um velhinho, tal. Será que é assim mesmo? Não sei. Deus não mostra nem o nome, quanto mais mostrar o rosto, né? Tudo que o ser humano já viu de Deus é o quê? Os tornozelos? Quem que viu o tornozelo de Deus? Escondido na fenda. Viu Deus passando e viu só os tornozelos. Quem? Quem viu? Eu vou deixar a tarefa para vocês. Eu vou deixar a tarefa para vocês. Já. Está tudo a procurar. E depois a gente vê um que não consegue olhar para Deus. Porque o trono de Deus está encoberto pelas asas dos anjos. Quem é esse? Quem? Jesus, hoje está difícil. Vamos lá. Quem é o profeta que não consegue ver... Não vou deixar duas tarefas. Quem é o profeta que não consegue ver a essência de Deus? Porque as asas de Deus são anjos de 6 asas e as asas cobrem
Não é E aí ele fala... Hã? Isaías. E daí ele fala, eu não posso nem olhar, eu não posso falar porque meus lábios estão impuros. Ok. Daí aí um dos anjos recolhe uma das asas, pega Atenas, vem. Ok. E aí, por último, a gente vê um último homem falando do templo nos céus, e ele fala assim, eu consigo ver a glória de Deus, mas não consegue ver a imagem. Ele consegue ver a glória de Deus em uma pessoa sentada à direita. Quem é esse? No último livro. Agora é João. Mas ele não fala que ele vê Deus, ele fala que ele vê a glória de Deus, a luz de Deus. Mas e Moisés que vê também a luz? Moisés vê os tornozelos de Deus. Mas onde é isso, Moisés? Alguém Ah, falou sério? Moisés. Falaram. Ok, então. Moisés é quem vê os tornozelos de Deus. Ele se esconde, né, vê os tornozelos de Deus, e aí o rosto dele, inclusive, fica brilhando. E aí, acho que será que é a semana que vem ou é na outra? Acho que é a semana que vem que nós vamos ver os chifres dele. Mas tá bom. O chifre. E aí, quando a gente olha então a imagem de Deus, Deus não cria uma imagem sobre si, não deixa claro como é a imagem dele, né? Aí você vai falar assim, não, tá errado, porque lá em Apocalipse fala que os seus cabelos são brancos e longos como a neve, não sei o que. Lê o capítulo todo, você vai ver que é uma descrição de Jesus ali. Que tem uma língua de espada, não sei o que. É bem doido. Não é piercing, tá? Mas quando a gente olha para a imagem de Deus, a imagem que surge mesmo, se nós pudéssemos dizer assim, eu vou chegar no céu e uma imagem rapidamente que eu vou verificar é a do Espírito Santo. É? Não. Quais são as imagens que representam o Espírito Santo? Pomba. Uma pomba, quando Jesus é batizado, desce como uma pomba. Que mais? O fogo. O fogo também representa o Espírito Santo, né? Presente aonde? Presente na sarça. A sarça ardia, queimava e não se consumia, né? O óleo também representa, né? O fogo da língua, né? De Pentecostes também. O óleo também representa a unção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem mais de uma imagem. Qual dos três tem uma imagem que a gente pode dizer, eu sei mais ou menos como é? Jesus. Como era Jesus? Vamos pensar como era Jesus? Jesus tinha mais ou menos que altura? Não tinha mais do que 1,60 m. Jesus não tinha mais do que 1,60 m. Por quê? Porque todos os homens daquela região, daquela época, não tinham mais do que 1,60 m. Jesus era loiro? Não era loiro. Jesus tinha olho azul? Não tinha olho azul. Por quê? Porque ninguém naquela região era loiro de olho azul. A pele de Jesus era branca? Não era branca. A pele de Jesus era negra? Não era negra. A pele de Jesus era o quê? Mais ou menos como se fosse uma cor de canela, mais ou menos, sabe, como a pele de um indiano, assim, algo nesse... Por quê? Porque a pele das pessoas daquela época, daquele lugar, era assim. Se você olhasse na multidão, você saberia quem é Jesus? Não. Não saberia. Não saberia. A prova disso é Judas. Né? Se Jesus fosse germânico, 1,85 m, olho azul e loiro, Judas tinha dito, é fácil. Tá vendo aquele bando de baixinho? O altão loiro de olho azul é Jesus. É fácil. Não, o que ele teve que chegar? Jesus, Rabi, vem cá, me deixa eu dar um beijo. Para poder entregar quem era Jesus. Né? Então a gente vê que Jesus tinha a imagem da galera, da geral, do povo. Mostrei para vocês semana passada um Jesus que derrubou expectativas, né? Um Jesus negro lá do Ariano Suassuna. Mas então quando nós olhamos para a Imago Dei, para a imagem de Deus, a reflexão que nós encontramos é a de um homem. Porque Jesus se faz imagem de homem. Né? A gente não sabe exatamente como era do ponto de vista de feição, a gente tem uns parâmetros a partir de como era o homem daquele lugar, daquela época. Jesus poderia ter sido loiro de olho azul de 1,84 m? Sim, bastava ele ter nascido, sei lá, na Noruega, na Alemanha, na Suíça, e aí seria assim. Por quê? Porque Jesus teria a cara do povo onde ele nasceu. E pronto.
Mas então a imagem que nós temos para nos conectar com Deus é a imagem de Cristo. E aí eu trouxe essa. Então, partindo da Imago Dei, a gente vai para Imago Christus, que é aqui. E que vocês conseguem ler ali na Pedra os sinais, né? Não? Ai, ficou ruim, né, a imagem? Puxa. Tá, então deixa essa quieto, vamos para a próxima. Oh! Eu dei um jeito para vocês. Aqui a gente tem 3 símbolos cristãos. Quais deles você reconhece de primeira? O peixe. Que mais? A cruz. Que mais? Aí tá, tem um escrito ali, tem 3 símbolos e um escrito, né? Então tá escrito peixe, tem uma cruz e a roda da bicicleta. É Jesus que faz a primeira bicicleta, certo? Não é? Não? Não é, né? Então, quando nós estamos pensando em imagem de Deus, imagens que representam Cristo, surgem as primeiras imagens, e aqui tem uma representação bem legal. Essa é o original, né? E aí eu reforcei ali em cima a imagens que representam a Deus. E aí, em função do tempo, eu deixei a cruz de lado. Não estou dizendo que ela não representa cristianismo, é que a cruz, não preciso gastar muito tempo aqui explicando por que a cruz representa Cristo. Acho que isso, quem não sabe, tem que voltar na base da essência da fé, porque está no início. Mas eu trouxe aqui a primeira de todas, que é o ictus, né? É o peixinho, dá para ver? Desculpa, é que se entortou assim, achei que fiquei na frente. É o ictus, né? É o peixe. Surge como primeira imagem dos cristãos, quando os cristãos estavam sendo ainda perseguidos pelos judeus, como uns judeus desviados. Lembrem que no começo o cristianismo era um ramo do judaísmo, né? Eram os judeus do caminho, e aí, como forma de proteção, surge então o ictus, que era um desenho criado também em comunidade. Quando um cristão se aproximava de outro para se identificar, ele riscava no chão, às vezes até com o pé, riscava meio círculo no chão. E quem o completasse, por isso que são 2 riscos, quem o completasse formando o peixe, você sabia, tinha identificado ali o cristão. Né? E por que um peixe? Primeiro porque Jesus nos chama para ser pescadores. Né? Jesus usava muito o símbolo do que a pessoa conhecia, né? Então Jesus chama os primeiros discípulos para serem pescadores de homens. Por quê? Porque eles eram pescadores. Se eles fossem pastores, Jesus ia dizer, venham ser pastores de homens. Aí a gente ia, ao invés de fazer o peixinho, a gente ia fazer assim, né? Que era a lãzinha da ovelha. Né? Se eles fossem, eu acho curioso, né? Jesus veio na época certa, porque imagina hoje, se fosse hoje, venham ser programadores de homens. Né? E aí a gente ia fazer assim, você é, eu sou, então, né? Né? Eu não sei fazer aquelas dancinhas no TikTok para representar, mas vocês entenderam, né? Mas eu chamei esse peixe por um nome. Qual é o peixe? É lambari? É uma pescada? É um tamboril? Tamboril é bonito, né? Um tamboril. É um tamboril? Não, é um ictus. Porque ictus está aqui, ó. Ictus. Né? Jesus Cristo. Vocês conseguem ler ali do grego? Deixa eu pegar a próxima que está melhor. Aqui, ó. Jesus Christos Theos Soter. Olha que legal. E agora, deixa eu ensinar uma palavra em espanhol. Como é que eu falo filho em espanhol? Hijo. Por que hijo? Vamos lá, espanholetos. Eu não sei. Vamos lá? Olha aqui. H, ok, mas ó. I. O I, o segundo I, que é do ro, que em espanhol é J, por que a gente coloca o pinguinho em cima do J? Porque ele é um I com valor de consoante. É um I estendido.
É um I estendido. Ios, né? Ios. Ios. E aqui o S, né? Nossa, ele sabe espanhol. Jesus, Christus, Theo, Ios, Soter. Viu que legal? Jesus Cristo, Filho de Deus, Soter, Salvador. Soter é Salvador? É. Por isso quem nasce na cidade de Salvador, lá na Bahia, é Sotero, Soter, Politano. Cidade, da cidade de Salvador. Soteropolitano. Todo brasileiro sabe isso, porque todo professor de geografia adora ensinar. Né? Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Quem nasce em Mônaco é... Quem nasce em Mônaco é o quê? Além de rico. Tá, essa a gente já sabe. Tem nada a ver com a aula, mas quem nasce em Mônaco, Mônaco, aqui do ladinho, né? Itália, França, Mônaco. Quem nasce em Mônaco é... Monegasco. Né? Quem nasce em Mônaco é Monegasco. É verdade, é verdade. Depois pode... Não gaste tempo vendo isso, mas se você acha que eu estou mentindo, veja lá depois, né? Mas ictus significa peixe, mas as letras de ictus também dá para formar Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Né? Então, se você não sabia por que é muito comum ter esse peixinho e tal, né? É o ictus, é isso que significa. Legal? Então, olha, hoje até grego, espanhol, vocês estão aprendendo. Diga. Não, é peixe. A palavra peixe. Peixe em grego é ictus. Né? Peixe, é qualquer peixe, né? Peixe. Né? A palavra peixe em grego é ictus. Né? E aí dá para fazer isso também. Legal, né? Sabiam disso? Esse do ictus? Não, que o ictus era um símbolo cristão, sabiam, né? E esse daqui, vocês já viram? Esse, que é um xizinho e um P? Já viram? É? Mas não é um P, tá? Então tem várias representações, ó. Tem esse bonitinho na pedra, tem esse desenhado, tem esse aqui já com a cruz, tem esse em mosaico, esse é bonito, né? Tem esse em mosaico, tem esse aqui super antigo, e aí ainda tem vários, ó, tem o alfa e o ômega ali e tal. Bonitinho, né? Esse é o Xi e o Rho. São duas letras. Xi e Rho. Tá? Xi e Rho. Que seria mais ou menos o kappa e o Rho de R, né? Que são as duas primeiras letras de Cristo. Então tá ali, ó. Um dos símbolos mais comuns na arte cristã é o Chi-Rho. Chama literalmente Chi-Rho. CR. Né? Que consiste na sobreposição das letras X, que é o Xi, ou quase um K, né? Mas X, e o Rho, que é o P. E essas são as duas primeiras letras de Cristo em grego, que está ali. Agora vocês vão aprender a ler em grego. O que está escrito ali em grego? Cristo. Viu? Cristo. Na verdade, não está escrito Cristo. Na verdade, ele está escrito Cristo em grego, que é Christos. Olha aqui o S. Se isso aqui é S, aqui também tem que ser, né? S. Christos. Aí quem trabalha com Excel está acostumado, ou quem lembra da física, está acostumado que essa letra simboliza somatória, não é? Quando eu quero somar alguma coisa, eu vou lá no Excel e clico ali. Por quê? Porque é S. Quando eu tenho uma coisa, eu tenho no singular. Como é que eu coloco alguma coisa no plural? Regra básica do plural, acrescenta S. Ou seja, quando eu tenho dois valores e eu quero colocar esses valores como um só, ou seja, eles no plural, eu coloco S. Por isso o símbolo de somatória, não só no Excel, mas o Excel copiou da matemática e a física copiou da matemática, o símbolo matemático para somatória é dizer, são os dois juntos. Ou seja, o S. Só que no grego.
Por quê? Porque matemática besta quer se achar e usa o grego. Aqui está escrito Christos. Christos quer dizer... eu sei ler grego, mas eu não sei o que significa. Você não é bonzão para ler? Fala aí o que significa Christos, então. O que significa Christos? O que significa Cristo? Porque nome de Jesus não era. O nome de Jesus era Jesus. Cristo é o Filho de Deus antes dele vir à Terra. Era Cristo. Depois que ele veio, aí é Jesus. É Cristo. Ixi, acho que não, hein? O que significa a palavra Cristo? Ele é Salvador. Não. Salvador é soter. A gente viu na palavra antes. O que significa Cristo? Senhor. Senhor. Né? Aquele que tem o senhorio. Quem mora de aluguel, como chama quem é o dono da casa onde você mora? É o senhorio. É o dono. Você é o ocupador. Né? Paga por isso, tem lá o contrato. O senhorio não pode... Tem uma série de coisas que o senhorio não pode fazer, porque é o contrato, é a justiça e tal, mas o proprietário dali, no fim das contas, o senhor daquilo é o senhorio, né? O detentor de tudo. Teologicamente, sim, é errado dizer Senhor Jesus Cristo. Você está dizendo Senhor Jesus Senhor. Mas eu falo Senhor Jesus Cristo por educação. Tudo bem, não tem problema. Se bobear, eu também falo. Né? Mas se você for pensar, quando você diz Cristo, já é Senhor ali. Seria Jesus Cristo Ou Senhor Jesus. Jesus Cristo, o Senhor. Nem precisa. Você já colocou o Senhor antes? Aí eu acho mais legal ainda do espanhol. O espanhol eu acho mais legal do que o português nesse ponto. Porque Jesus Cristo tem espaço no meio. Em espanhol eles não fazem isso. Sabe o que eles fazem? Eles tiram o último S e fazem uma palavra só. É Jesucristo. Não é assim? Estou certo? Jesucristo, uma palavra só. Eu acho legal. Coloca Senhor Jesus como um pacote fechado. Se é Jesus, esse Jesus, ele tem que ser Senhor. Blum, Jesucristo. Legal isso, né? Então agora vocês já viram. Agora deixa eu voltar. Então esse é um símbolo bem famoso do cristianismo, bem comum. Um dos primeiros símbolos do cristianismo quando os cristãos se tornam efetivamente cristãos. Quando eles se desligam efetivamente do judaísmo, eles param de usar o ictus. Eu coloquei aqui a animaçãozinha. Eles param de usar esse e passam a usar esse. Portanto, sim, você vai ver muito nas igrejas romanas isso, né? Porque aí é quando o cristianismo passa a ser dominante, esse passa a ser o símbolo mais usado. Além da cruz, lógico, né? Tem toda a sua aplicação. Né? E aí não precisa explicar o porquê do alfa e ômega, né? É simplesmente o versículo, né? Ele é o alfa e o ômega, né? Princípio e fim, né? Agora, peraí. Então, pensamos a imagem de Deus e aí a partir dela chegamos à imagem de Cristo, certo? Só que, quando eu olho a imagem de Deus, que é aquela imagem não corpórea, quando eu olho a imagem de Cristo, que é uma imagem de um homem comum, mas também eu tenho outros símbolos que representam ele, falta um terceiro na nossa vida, que é a imagem de si mesmo. Né? Nós falamos, inclusive, da imagem do Espírito Santo, tudo, mas falta a imagem de si mesmo. E aí surge, então, um movimento chamado Vanitas. E a partir dele, a gente pode chamar isso de imago homo, ou seja, a imagem do homem. Como que o homem é representado? A Isabel não está aí, então dá para editar. O que chama atenção nessa imagem? Esse aí é São Jerônimo. O que chama atenção nessa imagem? Tá bom, a resolução pode não estar melhor, mas os elementos você consegue ver.
O que você consegue identificar ali? Uma cruz, as escrituras, é uma Bíblia. O que mais? Não sei se aquilo é uma cabeça. Parece uma caveira. Parece o quê? Aqui é uma caveira, um crânio. O que mais? Tem uma cruz ali em cima. Não, o símbolo no meio do crânio, você acha que é? Não. É só o crânio mesmo. Ele tá fortão? Tá gordinho? É um homem novo? Tá acabado. Tá bem acabadinho, né? E essa é a ideia. Agora vamos voltar para a aula de latim. Vanitas em latim significa... Eu associaria a vaidade. É isso mesmo. Você é professora de latim? Não, mas Podia eu ser. tento aprender. Vanitas é vaidade. Para olhar para a imagem de Deus, é preciso olhar para a imagem de si mesmo. Lembram que eu fiz isso lá na primeira aula? Lembra que eu falei? Só consigo contemplar a obra ao olhar para mim mesmo. A obra só cria sentimentos. A obra não cria sentimentos em mim, ela revela os sentimentos que há dentro de mim. Quando eu olho para uma obra e aquilo me causa asco, é porque há uma identificação do que há de ruim dentro de mim. Quando eu olho para uma obra, aquilo me traz alegria, é porque os elementos que tem lá são elementos que remetem aos sentimentos alegres que existem dentro do meu coração. Quando eu olho para a obra e não vejo nada, não encontro nada, não me causa nada, é porque nessa obra não tem conexão comigo. Então eu não consigo contemplar a obra. Mas para contemplar a criação de Deus, eu preciso perceber a minha natureza. E é por isso que dentro do movimento barroco surge, especialmente na Holanda, o movimento Vanitas, que é um movimento de reflexão a respeito da vaidade. É reflexão a respeito do homem por si mesmo. E a partir de Vanitas, as obras de Vanitas sempre trazem 4 elementos, que são elementos que a gente vai perceber. Deixa eu só ver um negócio. Ok. Eu queria consultar minha anotação ali. Eu vou mostrar já que eu mostrei. Vocês sabem de onde que é esse lugar? Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É onde? É a Capela dos Ossos ali em Évora, né? Já foram lá? Quem nunca foi? Quem já foi? Quem já foi lá na Capela dos Ossos? Vocês nunca foram? Cara, precisa ir. Ali é legal. E por dentro é assim. Sim, a parede é repleta de ossos. Ossos humanos. Não é representação de ossos. São literalmente os ossos. E parece meio assustador. Não é. Eu achei que era mais sinistro, inclusive. Né? Já me espantou por ser nível do chão. Eu achei que era mais catacumba. Né? E não é. Em Roma tem umas... Na França também tem umas igrejas assim. Em Portugal tem mais... A Capela dos Ossos de Évora é a mais famosa, mas tem outras capelas assim também. Lá mesmo em Évora tem a plaquinha, diz onde são as outras, tudo. O teto tem umas imagens da criação e da vida de Cristo. São imagens bonitas e tal. Mas a parede, as colunas, é toda revestida de ossos. Né? E por que fazer uma capela de osso? Primeiro... você não precisa ficar pintando. Coitada da Leroy Merlin, né? Perdeu ali. Por que fazer uma capela de ossos? Não tinha mais espaço. Não? É um homem ou é uma mulher? Não sei. É alguém velho ou alguém novo? Dá pra ver que é simplesmente adulto. Estudou? Esse daqui era analfabeto ou esse daqui era um doutor? Esse daqui era uma pessoa rica ou era uma pessoa pobre? Esse daqui era uma pessoa que foi feliz? Era uma pessoa que
Tinha gosto pela vida? Era uma pessoa engraçada? Cozinhava bem? Era generoso nas suas ofertas? Sustentou algum missionário? Foi missionário? E aí? No fim das contas, ele nem sabe. Somos todos iguais. Né? Todos se acabam ali. Essa pessoa foi amada? Essa pessoa amou alguém? Quantos sabiam o nome dela? Quantas gerações levaram para o nome dessa pessoa desaparecer? Qual que era o nome do segundo irmão do seu bisavô? Cara, é da tua família. Nem árvore de janela, você deixar. Então a Arte Vanitas vem para demonstrar assim: ei, joia da criação, baixa a bola, porque o Criador ainda é bem maior. Salomão, né? Vaidade. Volto lá na Arte Vanitas, São Jerônimo olhando para o céu, e a partir dali a gente tem os 4 pontos da Arte Vanitas. A primeira delas é a passagem do tempo. Para chegar a uma barba desse tamanho, é alguém que marcou o tempo. Veja, a barba dele é uma marca de tempo. Né? Não se consegue uma barba dessa de um dia para a noite. Leva tempo para cultivar uma barba assim. É uma marca de tempo. Se você olhar um quadro, por exemplo, que tem uma ampulheta, né? Se você olhar marcas de tempo, relógios quebrados, tal, Arte Vanitas. Né? Esse homem é um homem forte? Não, né? Então a fragilidade da vida. Outros exemplos na Arte Vanitas. Bolha de sabão. Né? Bolha de sabão, a mais leve brisa leva para onde quer e desaparece. Concha vazias, copos quebrados, velas. Você já viu que judeu ora fazendo assim ou fazendo assim? Por que judeu ora se balançando? Porque assim como a vela e o incenso, se você acender um incenso, a fumacinha do incenso vai balançando. Ou seja, e vai para cima. Ou seja, quando eu faço uma oração balançando, a minha oração representa ou sobe aos céus como o tilintar de uma vela ou o tilintar da fumacinha do incenso. Ou seja, eu estou orando aqui, mas a minha oração está subindo aos céus. Por isso que o judeu ora balançando, como a fumaça. Então, uma vela acesa, uma fumaça, mostra o quanto fácil, o quanto volátil a vida é. Porque qualquer brisinha desvia para cá, desvia para lá. E não é assim a nossa vida? Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. É o melhor dia da sua vida. Tá tudo planejado para dar certo. Aí você levanta e bate um dos dedinhos. Você tem 20. Você bate um dos dedinhos na quina da cama. Foi-se embora toda a alegria da sua vida. Não é? Ainda que seja por segundos. Vai embora. Ou então, você está indo para a festa, todo feliz e radiante, e vai passar o teu perfume que você acabou de comprar, que é o perfume que você sempre quis, que é o perfume mais bonito que tem, e é o mais cheiroso que tem, e você vai abrir a caixa pela primeira vez. Quando você abre a caixa, você puxa um pouquinho mais forte, e o vidro faz assim, ó, pup, e se suicida. Tem que ir lá no chão. É só a porcaria de um perfume. Aproveita. É só um vidro, é porcaria de um perfume. Acabou com o teu dia, acabou com a tua alegria. É ou não é verdade? Precisa muito para roubar a alegria da gente? Rapidinho a gente perde. Então a fragilidade, né? O quanto a nossa vida é fugaz. Uma outra demonstração da Arte Vanitas
é de como a essência, as coisas se desfazem, inclusive o ser humano. Então a gente vê flor murcha, fruta podre, que mais? Pessoas também, né? As pessoas assim acabadas, como está ali São Jerônimo, né? Folha mesmo. As folhas secas, né? Isso são representações de como as coisas têm prazo de validade, inclusive o seu desodorante. Desodorante tem prazo de validade, né? Passou, se você não reforçar no meio do dia, né? E voltando lá na capela, a última representação da arte vanitas é o triunfo da morte. Porque, queira ou não, todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos morrer. Não é? Aqui não vai durar. Não importa o quão especial você seja. Você pode ser um cego que viu um homem passando e gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem parou, cuspiu no chão, fez lama, passou nos teus olhos, você voltou a ver o que aconteceu contigo dali a pouco, você morreu. O cego que Jesus curou, morreu. Por que morreu? Que Jesus curou ele mais ou menos? Não. Por quê? Porque essa matéria vai se desfazer. A gente tem prazo de validade. Por isso que o essencial da nossa vida não está aqui. Porque aqui a gente vai ficar um tempinho. Depois a gente vai voltar para onde é o nosso lugar. Por isso que não pode perder a vida pelas coisas daqui. Mas tem que viver aqui, né? A gente nasceu aqui por uma razão. Então também não dá para pensar só no amanhã. Tá? Tem que pensar no de hoje também. Tem que criar no de hoje. Tem que viver as coisas daqui também, né? Tem que aproveitar a vida daqui, tem que comer tequenho, tem que comer arepa, tem que comer as coisas boas da terra, né? Tem que comer o bacalhau, tem que, sabe? Tem que viver aqui também, né? É o equilíbrio. Mas não dá para viver só pelo aqui, mas também não dá para viver só pelo amanhã. É o equilíbrio. Porque se a gente viver só pelo amanhã, a gente esquece do daqui. E se a gente esquecer do daqui, a gente esquece que a gente foi criado, a gente existe nesse tempo e nesse espaço para fazer a diferença daqui. Então a gente tem uma responsabilidade aqui e um além. O daqui talvez vire no máximo um adorno de uma parede. E tá ótimo, né? Já pensou você morrer melhor do que ser comido pelos gusanos? Sei lá. Né? Então nossa vida aqui passa. Por isso que nós não podemos estar centrados aqui. E a arte vanitas vem nos lembrar disso. Quando nós olhamos para a essência da criação, e aqui tem uma imagem criada em inteligência artificial tal, mas é o homem surgindo do barro, nós vemos que Deus nos criou nessa terra por uma razão, nos coloca como seres pensantes e atuantes por uma razão. O ser humano, cada pouco, tenta dizer que outros animais são inteligentes, e realmente outros animais têm inteligência, não adianta negar, né? Baleias se reúnem e fazem arranjos sociais interessantes, leões se arrumam e fazem arranjos sociais interessantes, macacos também fazem, pássaros fazem. Quer sociedade mais organizada do que as formigas? Tem! As abelhas. Tem uma sociedade organizada ali e tal. Mas quem consegue transformar o mundo criado é o ser humano. Não adianta. Por mais organização social que as outras formas de vida tenham, a do ser humano é diferente. Até pela nossa criação. É só ver. Ser honesto. Sejamos honestos. A gente não é criado à toa. Mas ao mesmo tempo a gente para pensar. Nós somos uma forma de vida
no terceiro planeta de um pequeno sistema na lateral de uma galáxia, dentre tantas outras. Não estou dizendo que tenha vida nas outras, estou dizendo é que, diante de toda a criação, mais do que um toque especial de Deus, o que mais me chama a atenção é que, diante de toda a criação, isso daqui representa muito mais o homem. Um nada, ou isso, um Zé Ninguém que teve a graça de contemplar e perceber quem é o Criador e de que nós não valemos muita coisa, mas valemos ao ponto desse Criador se importar com nós e de se fazer homem também, para que pudesse restabelecer essa conexão conosco. Então, no fim das contas, é a grandeza do Criador e a grandeza da obra. Mas a obra não pode ter o coração tão cheio de vaidade a ponto de dizer que é melhor do que aquele que o criou. Mas também não dá para menosprezar a criação. Por isso o equilíbrio, né? E aí, quando eu coloco isso em equilíbrio, eu penso o seguinte: há uma conexão com Deus, mas também há uma igualdade na criação. Opa, está pensando no movimento? Há uma dimensão espiritual do homem para com Deus, mas também há uma igualdade. Somos todos iguais no fim das contas. E é nessa essência do caráter horizontal, do caráter vertical de Deus, a nossa conexão com Deus, e no caráter horizontal de nós com o próximo e com a criação, que se forma talvez o símbolo moderno, ou o símbolo mais famoso do cristianismo. É assim que se forma a cruz, representando também, né, a cruz de Cristo. Mas o equilíbrio do ser humano é esse. Nós não somos tanto a Deus, nem tanto ao próximo. Porque se a gente pensar no próximo sem lembrar de Deus, a gente está esquecendo uma parte essencial. Mas se a gente pensar só em Deus, que a gente nem vê, e esquecer do próximo, que a gente vê, a gente está sendo hipócrita. No fim das contas, contemplar a criação e contemplar a nós mesmos é perceber quem nós somos e quem Deus é diante de nós. E ao olhar para isso, nós podemos aquietar o nosso coração e ficar bem tranquilos de que, mesmo talvez valendo pouco ou existindo nessa terra por pouco tempo, mesmo assim Deus nos ama a ponto de nos dar a importância de poder conhecer a Ele e nos relacionarmos com Ele. E aí é justamente para isso que a cada domingo a gente se reúne como comunidade para poder celebrar, né? A gente convive com Deus a semana toda. E aí no domingo a gente se une para celebrar com os nossos semelhantes, no aspecto horizontal, com os nossos semelhantes, celebrar o que Deus tem feito sobre a nossa vida. Alguns celebram o que Deus tem feito chorando, porque a semana não foi fácil. Uns celebram se alegrando, né? Uns celebram confortando uns aos outros, porque no fim das contas está todo mundo no mesmo barquinho e todo mundo torcendo para o barquinho não afundar.